céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daqueles por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os, jogue fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as 2 mãos ou os 2 pés ser lançado fora no fogo eterno. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um olho só do que tendo os 2 olhos ser lançado no fogo do inferno. Cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Amém? O tema de hoje, ser como criança. Quero convidar você antes a orar comigo. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado pela graça que a nós é manifesta. Obrigado pela graça que em nós é derramada. Fale aos nossos corações, Senhor. De maneira sobrenatural, nós cremos no poder da Tua palavra. E a nossa expectativa está tão somente no que o Teu Santo Espírito pode e quer fazer em nós essa noite. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Desde já peço licença a vocês para ser um pouco mais superficial hoje. Ou nem sei quando eu sou profundo também, mas enfim. Hoje um pouco mais. Mas eu peço licença, porque é uma mensagem que provavelmente vocês já ouviram, ou se não ouviram, deveriam já ter ouvido. Mas serei superficial, por isso meu pedido de desculpas. Mas eu comecei a desistir das coisas de menino. Em determinado momento da minha vida eu percebi que ser como criança é diferente de ser menino. E eu pensei nessas coisas, de deixar de ser menino, mas me manter como criança, quando eu pensei que eu precisava inspirar os meus filhos no caminho que eles deveriam andar. Sonho eu com uma comunidade para os meus filhos, para os nossos filhos, para os filhos de todos nós, netos, que virão. Uma igreja que celebra o futuro, é uma igreja do reino, uma igreja que valoriza o futuro e se preocupa com inspirar os meus filhos, é uma igreja que no caminho que eles deveriam andar. Eu entendi isso. Só que para eu ter coerência, para que eu pudesse inspirar os meus filhos no caminho do Evangelho, eu precisei deixar de ser menino, mas me manter como criança. Eu não me envergonho do Evangelho, como diz o apóstolo Paulo. Eu não me envergonho do Evangelho, mas eu tenho muita vergonha de às vezes me dizer evangélico. Não por mim, não pela minha comunidade, mas porque está todo mundo colocado no mesmo pacote. Então quando diz, ser evangélico, eu digo, já não sei mais o que eu sou. Se for o evangélico como o evangélico que você está me perguntando, eu não sou. Então eu cansei das coisas de menino, eu desisti das coisas de menino, mas preciso me manter como criança. E para eu deixar de ser menino, eu preciso criar vergonha na cara e dizer assim: eu não sou menino, eu deixei as meninices, eu deixei as infantilidades, eu deixei o mundo de besteirol, isso é coisa de menino. Eu preciso ser como criança. E o problema é que às vezes a gente é menino, é como menino, e na hora de explicar com simplicidade para as crianças o que é ser como criança, nós complicamos tudo. Meus filhos gostam muito de dinossauro. E eles me perguntaram assim: pai, e os dinossauros? Eu digo: os dinossauros, filho.
Não, mas existiu mesmo? Filho, os ossos não são de cachorro, são de dinossauro. Os caras montaram os dinossauros. Só que os meninos complicam. Nós começamos a querer doutrinar as nossas crianças como meninos, e esquecemos que elas são crianças e que é nós que devemos ser como eles, e não eles como nós. E a gente começa a complicar um monte de coisa. Uma vez eles me perguntaram assim: pai, como é que Deus fez, como é que começou a humanidade, Adão e Eva, como é que foi? Eu falei: fez 2 bonequinhos de barro, e ele achou tão bonitinho que fez, que bonitinho, e fez na barriga e fez umbigo, e foi assim que surgiu. Aí eles: nossa, que legal, e saiu. Eu falei: poxa, que legal, né? O problema é que eles são como crianças, e eles são crianças, só que a gente quer tornar eles meninos. A gente tenta explicar que Adão e Eva foi literal, que ali começou tudo, mas eles vão chegar na faculdade e vão trombar com os professores evolucionistas, e eles vão ver que a Bíblia não tem coerência com o ensino que deu. Por quê? Porque o ensino que deu é um ensino de menino, porque as igrejas formam meninos. Aí daqui a pouco a gente tem o dado alarmante de 80% dos jovens cristãos abandonam a vida cristã. Por quê? Porque estão ensinando eles a serem meninos. E quem deveria fazer deles crianças, tem os feito meninos, cheios de meninices. Só que quando a vida adulta chega e a maturidade chega, hoje as nossas crianças estão chegando na faculdade com muita informação. E eles falam assim: para ser menino, eu estou cansado de ser menino. Eu quero ser gente. Aí eles abandonam tudo e estão conseguindo me entender? Eu falei assim: eu preciso deixar de ser menino, eu preciso ensinar meus filhos a não serem como meninos, eu preciso aprender com eles como que é ser como criança, porque o texto diz que nós temos que nos tornar como eles, está escrito. Eu quero que os meus filhos cresçam como crianças, e que quando eles chegarem na faculdade, na universidade, eu não tenha medo dele ter aula com professores ateus. Os pais hoje têm medo dos filhos ter aula com professor ateu. Pastor, meu filho quer ir para a faculdade, quer fazer psicologia. Meu Deus, por que psicologia só dá doido? Não, sabe por quê? Porque a psicologia vai fazer eles pensar, e você tem medo, porque as suas bases são todas religiosas. Você produziu um menino. A nossa fé é tão superficial e frágil que a gente tem medo que os nossos filhos cheguem à faculdade e escolham o curso que eles querem fazer. Por quê? Porque nós temos medo. E eu quero que os meus filhos cresçam com experiências com Deus, para que quando a fé deles for confrontada, não seja uma fé de menino, mas uma fé de alguém que é como criança, que tem experiências com seu pai. Vocês sabem que a palavra Abba é um balbuciar do vocábulo hebraico, ele não tem uma definição, por isso que o pessoal define Abba, pai, como papai, paizinho, né? Mas na realidade ele é um balbuciar, é quando a criança, ele procura os braços de alguém que ele tem segurança, ele diz Abba, aí se traduz por Abba, e a Bíblia diz que o nosso espírito clama por um lugar de segurança, que chama Abba, transliterado é o Abba Pai. Os meus filhos precisam ter essa experiência, e eu quero que a minha vida cante a eles nesse sentido. Só que para a minha vida cantar isso, eu preciso deixar de ser menino. Nós precisamos ter experiências com Deus. Irmãos, eu cansei de pessoas de chegar e dizer assim: pastor, o senhor conhece a igreja do fulano de tal? O senhor já ouviu o pastor fulano de tal? O senhor conhece o programa não sei o que lá tal? Eu digo assim, e agora daqui para frente vai ser essa a minha resposta. Se você estava pensando em me apresentar alguma igreja, alguma fórmula de igreja, algum pastor, você vai me ouvir dizer assim: pastor, o senhor conhece o pastor fulano de tal? O senhor já ouviu? Eu vou dizer assim: ele já me ouviu? Ele já assistiu algum vídeo da primeira igreja batista em Botucatu? Mas quem é a primeira igreja batista em Botucatu? É a minha comunidade. É onde eu vivo, é a minha realidade.
É onde eu tenho experiências com Deus, é onde eu deixei de ser menino e aprendi a ser como criança, é onde eu me lancei nos braços de quem me segura, é onde eu fui jogado para um lugar de segurança, foi onde eu amadureci. Gente, essas são as palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz: antes eu era como menino, antes eu pensava como menino, mas agora eu já não sou mais como menino. Mas o convite das Sagradas Escrituras é para que nós sejamos como crianças. Não podemos deixar a criança que existe dentro de nós morrer. Qual que é a diferença de ser menino e ser criança? Eu vou pontuar algumas coisas aqui a título introdutório. As igrejas têm produzido meninos mimados, chorões. Quem aqui já viu uma criança mimada e chorona? Hã? Não é chato? Dá vontade de ir lá e dar um... né? Quem nunca? Não adianta mentir, não. Poxa, menina, mal educada, né? Aí fica olhando. Então, o problema é que as igrejas têm produzido esse tipo de gente. Pessoas que complicam as coisas. É difícil lidar com pessoas que se tornaram meninos na fé. É difícil lidar com pessoas que são mimadas na fé. É difícil lidar, é difícil conversar, é difícil dialogar. Provavelmente você já se relacionou com alguém assim. Os meninos da fé, eles tentam doutrinar tudo e a todos. Eles brincam de doutrinar, são os famosos doutrinadores. Eles têm uma resposta para tudo, eles têm uma doutrina para responder tudo. Como se a vida fosse um catálogo de perguntas e respostas, e que nós, os cristãos, os donos da verdade, tivéssemos todas as respostas. E aí nós criamos os nossos filhos com todas as respostas. Só que todas as nossas respostas não são suficientes para responder todas as angústias da vida. E aí, quando nós lidamos com a realidade nua e crua da experiência humana, como nós somos meninos, nós produzimos os nossos filhos meninices, se perdem da fé, se perdem da coerência, se perdem do evangelho. Por quê? Porque nós achamos que as doutrinas são a base de tudo. Porque nós produzimos doutrinadores, nós somos doutrinadores, nós procuramos os doutrinadores. É cansativo viver com gente doutrinadora. Ricardo Gondim tem uma frase que diz assim: fuja de gente chata. Fuja dos perfeccionistas das Sagradas Escrituras. Pessoas do tipo que você diz assim: eu não vou à igreja hoje. A pessoa diz: a igreja somos nós. Quando você diz: estou triste, a pessoa já solta logo um versículo na lata: a alegria do Senhor é a nossa força. Fuja dos babacas que soltam versículos o tempo todo, inclusive em conversa fiada. Fuja desse tipo de gente. Isso é coisa de menino. Isso é coisa de menino. Meninos têm dificuldade em reconhecer quem Deus é. Lá em Lucas 4, você vai ver uma passagem muito interessante. Você vai ver que as pessoas perguntam, Jesus pergunta para os discípulos assim: quem que o pessoal está dizendo que eu sou? As pessoas assim: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu é o João o Batista, outros dizem que sei lá quem você é qualquer coisa. Aí depois ele pergunta e Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo e tal. Foi bem, Pedro, não foi da carne que tivesse essa revelação, mas do Espírito. Ok. Mas as pessoas não conseguiam dizer: é Elias, é João. Mas quando Jesus passava por um endemoniado, o que o espírito maligno dizia? O que queres conosco, filho do Deus vivo? Os demônios reconhecem quem Deus é, as pessoas têm dificuldade com isso. O demônio gadareno diz: o que viestes fazer aqui, ó Jesus de Nazaré? Vieste nos atormentar? Os caras reconhecem, os demônios sabem quem Jesus é, mas os meninos não sabem. Os meninos têm dificuldade em reconhecer quem Deus é.
Os meninos interpretam literalmente todo e qualquer texto e começam a entender e fazer de Jesus um conjunto de lei e de regras. Eu fico imaginando um legalista lendo esse texto, né? O legalista lê o texto e quando alguém faz alguma coisa, ele diz assim: a Bíblia diz que você tem que amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar no mar. A Bíblia diz: fuja de pessoas que buscam muito está escrito. Coisa de menino. Coisa de menino. Imagina um menino interpretando esse texto de Mateus 18. Se o teu olho te faz pecar, arranque-o. Ou aconselhando alguém. Pensou, o cara chega no gabinete do pastor: pastor, eu não posso ver uma mulher de mini saia, pastor, que meus olhos já... Pastor, não posso ver um homem, a mulher, não posso ver um homem que eu já... Aí o pastor, menino, ou líder religioso, seja ele qual for, menino, diz assim: a Bíblia diz que é melhor você arrancar um olho. É melhor você ir para o céu sem olho. Fuja desse tipo de gente. Fuja do tipo de gente que tem dificuldade em lidar com a poesia das Sagradas Escrituras. Isso é coisa de menino. Fuja. É coisa de menino o paganismo evangélico que nós temos no nosso meio. Que tem dificuldade. Começam a acreditar em coisas, começam a acreditar em copo de água, amuleto, sal grosso, rosa, banho de pipoca, despacho, oração forte, no meio evangélico. E eu não estou dizendo só dos absurdos que nós vemos na televisão, não. Às vezes nos meios mais tradicionais tem isso. Pastor que diz que depende dele, o sim de Deus para você comprar um carro, comprar uma casa ou casar com alguém, macumbaria evangélica. Eu não estou dizendo só dos absurdos que nós vemos na televisão, não. Às vezes nos meios mais tradicionais tem isso. Desse tipo de gente. Pastor que diz coisa de menino. Depende dele. Fuja desse tipo de ensino. O sim de Deus para você comprar um carro, comprar uma casa ou casar com alguém. Porque esse tipo de gente não está preocupado com a vida. Pai de santo eles desenvolvem. Fuja! Regras morais para dizer, é coisa de menino, depende dele. Fuja desse tipo de ensino. O sim de Deus para você comprar um carro, comprar uma casa ou casar com alguém. Porque esse tipo de conjunto de práticas, e eu já disse isso, se você faz eles desenvolvem. Fuja! Regras morais para dizer, é coisa de menino, depende dele. Fuja desse tipo de ensino. O sim de Deus para você comprar um carro, comprar uma casa ou casar com alguém. Porque esse tipo de conjunto de práticas, fuja. Eu já disse isso. Se você faz eles desenvolvem. Fuja! Esse tipo de regras morais para dizer, é coisa de menino. Fuja desse tipo de ensino. Sabe que de Deus para você comprar um carro, comprar uma casa ou casar com alguém. Porque esse tipo de prática, compreender a mensagem do evangelho. Então ele fica sempre para trás. Eles desenvolvem. Fuja! Esse tipo de regras morais para dizer, é coisa de menino. Fuja desse tipo de ensino. Então a comunidade começa a caminhar, mas o retardado fica. Ele fica para trás. Porque esse tipo de gente que esse ensino de menino produz. O ensino de retardo mental. Esses dias eu ouvi que um irmão foi questionado pelo pastor porque ele pensava demais. Você pensa demais, você não é bom você ficar aqui não, você pensa demais. Oxi. É coisa de menino. É coisa de menino a ótica do medo. É coisa de menino. Ó, cuidado com o que você está fazendo, hein? Veja lá bem o que você está fazendo, porque Deus está,
La mano de Dios, ó. Que mão de Deus, cara pálida. Que mão de Deus. Gente, nós precisamos sair desse mundo. O mundo de meninos e meninas. O mundo infantil. O mundo apequenado da fé. Nós precisamos sair, nós precisamos nos libertar desse tipo de vida, e nós precisamos ser como crianças. E já diria Gonzaguinha, eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita, e é bonita viver, e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar. Que diz o resto mesmo? E a beleza de ser o quê? Um eterno aprendiz. Se isso aí não for profético, eu não sei mais o que é. Como crianças, nós somos eternos aprendizes. Nós não temos todas as respostas que os meninos têm. Nós não temos todas as perspectivas que os meninos têm. Nós não somos perfeitos como os meninos querem ser. Nós somos como crianças. Criança vive bem a inedibilidade. O que é inedibilidade? A inedibilidade é aquilo que está escrito assim nas Sagradas Escrituras. Basta cada dia o seu mal. Cada dia é uma esperança nova, cada dia é uma luta nova, cada dia é uma nova oportunidade, cada dia é um dia de crescermos, de aprendermos, porque nós temos a consciência de que somos como crianças e eternos aprendizes. Eu adoro a perspectiva de inedibilidade, do hoje, do agora, do presente. Criança vive o agora. É tão interessante. Quem tem filho aqui sabe o que eu estou dizendo. Você fala assim, vamos em tal lugar. Não quero ir, eu quero ficar aqui. Por quê? Porque eu estou brincando. Não, mas o lugar que eu vou te levar é mais legal. Não, mas eu quero ficar. Aí você vai assim, mas você vai porque quem manda na parada sou eu. Aí você leva. Em casa funciona assim. Aí você leva. Não dá 2 minutos, eles já estão brincando e vivendo aquele momento inédito. E aí falei assim, mas ele está tão feliz quanto ele estava lá, porque ele está vivendo agora de novo. Aí você fala assim, vamos embora. Ele, pai, mas você não queria vir, agora você não quer ir embora. É porque está divertido, porque criança é assim, ele vive um momento, ele vive um instante. Ele não se preocupa com o depois, ele não se preocupa com como estava antes, ele vive o agora. Esses dias era meia-noite, e eu partilhei um texto, até comentava com o Cleiton ontem, quando eu olho para a estrela, e você sabe que quando nós olhamos as estrelas, nós não sabemos que essa estrela existe ainda ou se não existe, porque aquele brilho, ele leva 1000 anos, não sei quantos 1000 anos luz para chegar à Terra, então pode ser que aquela estrela já não existe mais, então eu estou vendo um brilho de uma estrela que não existe mais. Eu falei, nossa, que complexo isso, meia-noite e meia eu estou pensando nisso deitado aqui na cama, mas é o Espírito soprou assim em mim, simplesmente contemple o brilho das estrelas. Se existe, se não existe, viva agora. Eu te dei a oportunidade de enxergar a estrela, então reconheça a minha grandeza. E se é verdade que a criação canta sobre a glória de Deus, as estrelas me disseram isso aquela noite. Então não importa se a estrela é de agora, de amanhã ou de hoje, eu tenho que perceber o brilho das estrelas. Isso é a inedibilidade da vida. O professor Clóvis de Barros, filósofo que eu gosto muito, professor da cadeira de ética da USP em São Paulo, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, que a felicidade, ela não está condicionada a uma regra, porque se nós condicionarmos a felicidade a uma regra, ela deixa de ser felicidade, porque a felicidade na realidade é aquele momento que você sabe que está acontecendo naquele instante e que você desejaria que ele nunca mais acabasse, mas você vive tão feliz porque você sabe que vai acabar. Isso são
ou esses são os instantes de felicidade. É quando nós vivemos um momento intensamente desejando que ele jamais se acabasse, mas vai acabar. E ele conta uma história muito interessante. Ele conta assim que um fulano de tal, sei lá quem é, ele inventou uma história. Ele contou essa história no programa do Jô Soares. Não sei quem assistiu, estava na internet aí, rodou bastante essa história, mas vou repetir. Ele diz assim, que o cidadão estava com muita fome, e aquela fome o consumia, e ele estava ali na Castelo Branco, e ele parou numa loja, e essa loja vendia pamonha. E ele comeu aquela pamonha lhe deu uma sensação de felicidade, foi glicose entrando no sangue, o bucho cheio, né? Então, ele estava com muita fome, ele disse, pamonha me faz feliz, pamonha é o que eu preciso para ser feliz, garçom, vê mais uma pamonha, porque pamonha é o que me deixa satisfeito. Ele comeu a segunda pamonha, só que a segunda pamonha já não teve o mesmo efeito da primeira, porque já estava com o bucho cheio de glicose no sangue, e pamonha pesa, quem já comeu pamonha que sabe, mas ele falou assim, não, é a pamonha, eu vou para a terceira, eu vou para a quarta, ele foi para a quinta, buscando o prazer da primeira. Na hora que ele chegou na 10ª pamonha, ele já estava passando mal, o intestino já estava solto, suando frio. Então a pamonha, que era um motivo de felicidade, passou o motivo da dor de barriga, porque ele pensou que pamonha o fazia feliz, e quando na realidade não era pamonha, mas era a fome sendo saciada. O que é felicidade? Felicidade não é o que está do lado de fora, mas é aquilo que eu consigo trazer de dentro para fora, e fazer com aquilo de fora seja um momento feliz para o que está aqui dentro. Inedibilidade. Aproveite os momentos da vida, curta os momentos da vida como criança, aproveite, olhe os seus filhos, olhe sua esposa, olhe sua família, pare de correr, pare de reclamar. É muito chato conviver com gente que reclama o tempo todo. Queridos, ser como crianças é ter boas perspectivas. Você já viu que criança, quando você promete alguma coisa para ele fica ansioso para aquele momento chegar? Ele não dorme. É isso, a vida nossa deveria ser assim. O não dormir no bom sentido de dizer assim, eu quero que momentos bons cheguem logo, e isso vai nos fazer ficar atentos aos pequenos traços de felicidade nas pequenas coisas. Porque felicidade não está em ter coisas, mas saber enxergar os momentos inéditos da nossa vida. Isso é ser como criança. Aprenda a lidar com a crise. Aprenda a lidar com a crise. O que é crise? Crise é falta de opção ou de recursos para determinados momentos da nossa vida. Eu até comentei com alguns irmãos essa semana sobre isso, porque eu pensei isso durante a semana e partilhei com alguns irmãos. O que é crise? Crise é quando acontece um evento novo e você se vê sem recursos, às vezes sem dinheiro, sem recurso humano, sem recursos emocionais, sem algum tipo de recurso. Quando nós nos pegamos diante de uma nova situação, nós nos pegamos sem recursos, nós estamos em crise. Por exemplo, comentava hoje com o irmão, um filho, ele gera uma crise na vida do casal, principalmente o primeiro. Por quê? Porque vive o casal, os dois, comida, faz miojo, pô, não é? Vamos lá, vamos, é nós dois mesmo. Agora, quando chega um filho, vamos comer miojo. Não dá para fazer miojo, como é que eu vou dar miojo? Eu tenho que pensar num alimento melhor. Então já tem, às vezes não dá, porque temos que ir para algum lugar, não dá, porque tem filho, crise. Porque você não sabe como cuidar direito, é o primeiro filho, então falta o quê? Falta o recurso do conhecimento, falta o recurso da experiência. Todo mundo passa por isso, crente, não crente, bom, não bom, mais velho, mais novo, menos novo, todo mundo passa por isso. Mas saber lidar com a crise e tirar dela lições para a vida é ser como criança. Eu observo meu filho Daniel. Ele chega, às vezes, da escola, pai, posso jogar videogame? Não! Muito viciado em videogame, não pode. Crise. Para ele, crise. Tipo, o que eu vou fazer agora?
estou sem recursos para ser feliz. Aí eu vejo ele fica para lá, aí ele saracutia para lá, daqui a pouco ele vê uma garrafa de Coca-Cola, vazia. Aí ele pega aquela garrafa de Coca-Cola, aí ele pega, aí daqui a pouco ele pega, põe o vaso e põe água e faz, pai, eu fiz um vaso. Aí daqui a pouco ele acha um cabide, pai, esse cabide é um violino. Eu falei, é um violino. Aí ele pega o ferro que fecha a porta, pai, eu sou ninja. Nós precisamos ser como crianças. Os meninos na crise batem o pé, eu determino o fim dessa crise agora. Eu não aceito. Não quero. Menino, moleque, mimado, amadurece. Ou pede para sair, né? Criança, crise. O que eu vou fazer? Vou me inventar. O que eu tenho? Nós precisamos ser como crianças. Crianças que sabem que estão seguras nos braços do seu pai. E que o pai está dizendo assim, ó, vai viver. Não tem a promessa. Vocês não veem os lírios no campo. Vocês não veem os passarinhos. Eles não plantam, não ceifam. E contudo o pai que está nos céus não deixa de cuidar deles. Não se preocupem com o que comer, com o que se vestir, porque quem se preocupa com isso são os crentes. Para vocês que são seguidores do Jesus de Nazaré, abandonem essas coisas de crentes. Vivam como seguidores do Jesus de Nazaré, que não se preocupem com essas coisas. Simplesmente confiam que estão seguros nos braços do seu Abba, porque se tornaram como crianças. E fazem da crise uma oportunidade para dialogar, para conversar, para ter novas ideias, para fugir da monotonia, para entender que precisa mudar de caminho. Nós precisamos deixar de ser como menino e passarmos a ser como criança. Quem sabe às vezes está faltando recursos para você, emocional, financeiro, humano. Você está numa crise interior. O convite das Sagradas Escrituras é a vida, como criança, que se joga nos braços do seu pai. Vejam, eu não estou dizendo para você ficar colocando esparadrapo aqui, para você ficar sorrindo, feito besta. Chore, lamente, pranteie, ore, busque a Deus, clame ao Eterno, mas como criança, cuidado para não se tornar um menino mimado e chorão. Cuidado. Ser como criança é ser feliz com as coisas simples. Ser como criança é entender que a beleza da vida está na simplicidade. Pastor, o que é simplicidade? Não é. Agora você vai lá e só vai comprar roupa de R$5. Agora eu sou simples. Agora eu só vou andar de chinela havaiana, sou simples. Não, isso é gosto e estilo. Simplicidade é entender que a vida está diante de nós e nós a aproveitarmos e a curtirmos a todo instante que possível. Onde você está hoje? Você tem curtido a vida? Do jeito que você está hoje, você tem vivido? Você está sendo como criança? Pegando esse exemplo dos nossos filhos, vocês percebem, se é assim com vocês, mas
eles brincam com qualquer coisa. Quem que estraga eles? Nós. As crianças brincam com garrafa PET, mas aí vem e a gente dá aquele videogame de 4, 5 mil reais. Nós estamos adultizando as nossas crianças, fazendo um parênteses aqui. Nós estamos estragando as nossas crianças. Já comentei isso aqui. Uma vez nós estávamos reunidos com o pessoal do PIB Crianças, avaliando o nosso material. Nós estávamos dizendo assim, nós precisamos desenvolver o nosso material com a nossa visão. Então a gente vai pegar o que a gente tem e vai reavaliar todo ele. E nós diagnosticamos que nós estragamos as nossas crianças mesmo. Junto com a liderança do PIB Crianças, nós olhamos lá, ensine a criança sobre como ir para o céu. Aí tá, faça uma amarelinha no chão. Número 1. Inferno. Está todo mundo no inferno. Número 10, o céu. E mostre a dificuldade que é para ir para o céu. Errou, volta para o inferno. Nós adultizamos, nós estragamos as nossas crianças. Nós somos, não, opa, aqui não. Vai para lá, amarelinha. Vá, amarelinha, plantar cebolinha. Aqui não. Isso não, nós não vamos estragar as nossas crianças. Aí, hoje, a irmã chegou e me, pastor, o material das crianças está dizendo assim, que Jesus foi batizado para ensinar sobre os pecados, para todo mundo que é pecador se batizar também, mais ou menos isso. Oxe, Jesus era pecador e por isso que ele se batizou então? Como é que eu vou me ensinar isso? Nós estragamos, entendeu? Nós estragamos as crianças, tornando eles meninos. Porque o ensino tem que ser, quanto mais alto você se batizar, melhor para você, não dá vacilo. Nós estragamos. A vida é simples. E nós precisamos aprender com a simplicidade das crianças e não complicar o mundo delas. Aprenda a olhar as coisas simples da vida. Tomar um café com quem você gosta. Partilhar um pedaço de bolo de fubá com um café passado na hora. Pisar descalço na grama. Contemplar as estrelas. Chamar um amigo, uma amiga querida para almoçar em casa. Partilhar de momentos juntos. Nós perdemos tudo isso, nós não temos. Porque a nossa vida é corrida demais e para nós a felicidade é ter. Eu tenho que trabalhar para ter. Eu tenho que trabalhar para conseguir. Porque o dia que eu tiver, aí eu paro. Aí eu digo, deleita-te, ó minha alma. Não, eu estou trabalhando. O dia que eu tiver, eu chego e falo assim, agora... Tolo. A vida passou e você não percebeu. Seus filhos cresceram e você não viu. Seus pais já não estão mais com você e você nem percebeu, né? Falta vida, gente. A gente é muito menino. Falta a nossa vida. Vida como criança. As crianças, elas se envolvem, as crianças, elas brincam, as crianças não discriminam ninguém. Somos nós que as ensinamos. Numa certa escola da cidade, cristã, aspas, uma mulher um dia disse assim, pastor, eu vi os filhos dos crentes dizendo assim, nós não podemos brincar com aquele lá. Por quê? Porque ele não é crente, ele é católico, então a gente não pode brincar, a gente não pode se misturar. Alguém ensinou isso para eles. Criança não nasce assim. Ensinaram aquelas crianças a serem meninos. Jesus chama isso de produtores de filhos do inferno. Ai de vocês, mestres fariseus, que doutrinam as pessoas contra a vida,
que doutrinam as pessoas para serem umas contra as outras. Vocês produzem filhos do inferno 2 vezes. Ai de vocês. E eu quero concluir dizendo, a pergunta aqui dos discípulos, os discípulos estavam em volta de Jesus, dizendo assim: ei, quem vai ser o maior, meu? Por quê? Porque eles estavam cheios de si, eles tinham voltado das viagens missionárias, tinham expulsado demônios, tinham feito um monte de coisa, e eles estavam se achando. Pedro então estava andando nas pontinhas do pé, Pedro estava quase voando. E eles perguntam, é a hora certa de perguntar, estamos com moral, expulsamos o demônio, agora vamos ver quem é o maior desse negócio. Por quê? Porque o contexto deles era um contexto político. Eles achavam que Jesus iria lutar contra o sistema romano. E quando você lutar contra o sistema romano, quem vai estar do seu lado quando você reinar? Quem vão ser os seus governadores, Jesus? Quem vai mandar na parada? Quem vai mandar na parada, Jesus? Quem é? Quem vai ser o maior? Reino dos céus, reino de Deus é a mesma coisa. Céus era uma expressão judaica que eles usavam para dizer, porque eles tinham medo de proferir a palavra Deus. O judeu é muito difícil proferir a palavra Deus, porque para eles, Deus soava um nome muito pesado, santo demais. Então eles falam reino, eles não falam o reino de Deus, eles falam o reino dos céus. Então toda vez que você vê na Sagrada Escritura, reino dos céus, eles estão falando sobre o reino de Deus. O que vai ser o maior no reino dos céus, no reino de Deus? Aqui nessa terra. Porque a concepção judaica não é como a nossa ocidental, que pensa que o reino de Deus é para depois da morte. A concepção judaica, ela é correta, porque ela é para o agora, ela é para a vida agora. Só que os judeus da época de Jesus interpretaram como para agora, politicamente. Jesus está dizendo, não, o reino de Deus é para agora, só que para a vida como um todo e não politicamente. Quem vai ser o maior, Jesus? Ele disse, vocês não estão entendendo nada. No céu não tem maior nem menor. No céu tem os humildes. É o que ele explica durante o texto. Os humildes, pessoal, quem está me ouvindo aqui, ó, Jesus diz, vocês estão me ouvindo? No reino dos céus não tem maior nem menor, tem os humildes, tem aqueles que são como crianças. Porque é coisa de menino querer ser maior, é coisa de menino querer galardão, é coisa de menino querer ser mais ungidão, é coisa de menino querer ter mais autoridade, é coisa de menino querer ter mais poder, é coisa de menino se achar melhor do que os outros, é coisa de menino. Criança é simples, criança brinca com todo mundo, o que tem, brinca com o que não tem, a não ser que ele seja ensinado a ser preconceituoso. Mas se ele não for ensinado a ser preconceituoso, ele partilha, ele divide, ele compartilha. Então no reino dos céus não vão ter os maiores nem os menores, mas vão ter os humildes. E ai daquele, Jesus está dizendo para os que estão seguindo ele, ai de vocês que fizerem um desses humildes, desses que são como crianças, tropeçarem. Ai de vocês que abusarem desses que são humildes. Ai de vocês, meus seguidores, que ainda não se tornaram como crianças, que estão preocupados com os maiores e menores. Ai de vocês. Se vocês os prejudicarem, os intimidando e tirar proveito da simplicidade deles, ai de vocês. É melhor que vocês amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e se jogassem nas profundezas do mar. Ai daqueles que abusam da humildade das pessoas, da simplicidade de ser como criança. Numa comunidade do reino não há exploração, há fraternidade e comunidade. Na comunidade as pessoas devem ser humildes umas com as outras. Na comunidade não tem aquele que tem mais e aquele que tem menos, todos têm. Jesus diz assim, o caminho já é complicado, as dificuldades são inevitáveis, mas vocês não vão piorar, não é mesmo? Coisas boas e coisas ruins acontecem o tempo todo, mas vocês, meus ouvintes, meus seguidores, por favor, não piorem, facilitem, produzam simplicidade, produzam alegria, produzam inedibilidade, produzam esperança, produzam vida.
Porque se vocês não produzirem vida e ficarem olhando o que não devem olhar, melhor fosse, ou melhor seja que vocês arranquem os olhos de vocês. O que Jesus está dizendo? Parem de olhar dessa maneira, porque vocês estão se matando. Parem de olhar com essa maneira. Qual maneira? A maneira de menino. Arranque isso dos olhos de vocês. Quando ele diz pés, ele está dizendo assim: parem de andar pelos caminhos que vocês estão andando, os caminhos de menino. Quando eles diz mão, quando Jesus diz mão, Jesus está reforçando o sermão da montanha, né? Porque era a tradição dos mestres rabínicos reforçar os seus ensinos mais profundos e preferidos. E essa era uma das palavras preferidas de Jesus. Se o teu olho te faz pecar, arranque. Se o teu pé te leva para um caminho que não é bom, arranque. Se tua mão te faz pecar, arranque. Só que Jesus está dizendo: cuidado com o que olhas. Os olhos são as janelas da alma. Cuidado com as mãos, porque as mãos são as mãos de Deus e deveriam ser mãos de cura e não mãos de apontamento. Deveriam ser mãos de convite à partilha, mãos de carinho, mãos de toque. Mas está virando arma. É melhor que vocês arrancassem a mão de vocês. Os nossos pés têm nos levado para caminhos individualistas, soberbos, arrogantes, não espirituais. O convite para mim e para você essa noite é ser como criança. Sem medo de crescer. E desejando, mesmo que crescendo, continuar com o coração de criança. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos cantar essa canção. Senhor, nos ajude a ser como crianças. Mas às vezes nós nos tornamos como meninos crescidos, mimados. Nos ajude a voltar à inocência, a acreditar em Ti. Na simplicidade da vida, na inedibilidade da vida, na graça que é leve, suave, manifesta sobre nós hoje. Se você sabe essa canção, cante em espírito de oração conosco nessa hora. Se você não sabe, a letra vai ser projetada, mas cante em oração. Que Deus encontre em nós um coração como de criança, que possamos ser como criança. Olhe para a sua vida, deixe as coisas de menino, e saiba que Deus nos aceita e diz assim: vamos caminhar, vamos seguir como crianças. Eu sou o seu pai, eu te ajudo, eu te sustento, te tomo pela mão e te guio. Vamos cantar. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em Ti. Às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo simplesmente crer. Longe do teu amor,
Senhor, não posso viver longe do teu afago. Senhor, não posso viver longe do teu abraço. Senhor, quero ser como criança, se amar pelo e te amar, Senhor, voltar à inocência, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me dependente e deixo simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, oh Senhor. Abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me com teus braços de amor.